Irmãos, vamos abrir em Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11, dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos, o assunto que iniciamos na semana passada. Atos 1, versículos de 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, pedimos a tua bênção neste momento, para entendermos a tua escritura, para sermos edificados. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz por meio de tua palavra. Abençoa a mim, teu humilde servo, dando a mim capacidade de comunicar aos meus irmãos a tua bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós então vamos continuar o nosso estudo. Já estamos na nossa terceira semana estudando o livro de Atos. Conseguimos já chegar no versículo 9. Na semana passada nós abordamos um pouco estes versos, mas nós ficamos do 6 ao 11. Falamos sobre a nossa necessidade de sermos cheios do poder do Espírito Santo para testemunhar do Evangelho, para falar de outras pessoas, a outras pessoas que não conhecem o Senhor, sermos testemunhas do Senhor. E depois nós vimos que aqui nos versos 9, 10 e 11, o que está acontecendo. Jesus dá as suas orientações finais aos seus discípulos e é elevado às alturas. E enquanto aqueles discípulos do Senhor estão olhando aquilo acontecer, olhando para cima, falando: meu Deus, meu Senhor subiu, e agora o que será? Dois anjos aparecem e dizem: olha, por que vocês estão olhando para cima? Do mesmo modo como vocês viram Jesus subir, Ele voltará. Então essa é a nossa bendita esperança, a volta de Cristo. É isso que a igreja aguarda. A igreja não aguarda nada mais, a igreja aguarda a volta de Cristo. Nós não aguardamos que este mundo melhore, porque não é isso que a Bíblia diz que acontecerá. Nós aguardamos sua vinda, nosso arrebatamento para com Ele, e passar a eternidade com o Senhor, se nós já fomos realmente salvos pelo Senhor. Mas então na semana passada eu comecei a falar que existem diferenças entre o arrebatamento e a aparição do Senhor. E aí fica meio confuso esses termos, né? E é por isso que na reunião de hoje nós queremos clarificar estas coisas. O arrebatamento é quando o Senhor virá para buscar a sua igreja. O mundo não o verá. Na sua aparição, todo olho o verá. Na sua aparição, Ele virá para julgar este mundo. E aí nós temos textos que diz que Ele vem como o ladrão da noite. Mas Ele não vem assim para a sua igreja. Nós não estamos esperando um ladrão. Nós estamos esperando um noivo que vai arrebatar a sua noiva. E isso é fonte de grande esperança para nós. Nós precisamos ter a nossa mente bem instruída nestes acontecimentos. Porque quantos cristãos aí você vê com medo da marca da besta, daquilo outro, dos sinais? Nós não estamos esperando nada disso, irmãos. Nós estamos esperando o nosso Senhor apenas. A igreja não passa pela grande tribulação que virá, e nós mostraremos isso com os textos que leremos hoje. E saber destas coisas nos dá grande esperança. Nos dá motivos para servir ao Senhor com mais gratidão ainda. E estarmos preparados para a sua vinda. Bom, então nós queremos ver aqui as diferenças entre arrebatamento e aparição. Está claro nas palavras que arrebatamento é um rapto que o Senhor pega a sua igreja, e a aparição é Ele aparecendo para o mundo inteiro. Essa é a primeira definição que precisa ficar claro para nós, né? Arrebatar é tirar, aparecer é aparecer, é aparição. Então está claro isso, né? Então vamos observar aqui. Eu fiz um quadro que eu achei que seria mais didático assim, e assim nós poderíamos guardar essas informações
E nós veremos que algumas confusões que são feitas nessas questões serão tiradas com os simples textos bíblicos. Nem muitas explicações precisarão ser dadas. Tá? O primeiro texto, em João 14, que está aí, João 14, versículo 2. É Jesus, um texto muito conhecido por nós. Jesus prometendo aos seus discípulos que ele voltaria. Então ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então essa é a promessa que o Senhor deixou para os discípulos. Ele foi preparar lugar para nós, mas Ele prometeu que vai voltar. E nós estaremos com Ele. É muito interessante nós observarmos que Ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. Quem voltará para nos buscar? Cristo. Irmão, mas todo mundo sabe disso. Mas há versículos em que diz que os anjos recolherão homens. A igreja vai ser recolhida por homens ou pelo próprio Cristo? Pelo próprio Cristo. Nós mostraremos isso claramente com outros textos. E isso é uma das diferenças e uma das coisas que nos ajuda a entender algumas passagens. Porque tem passagens que diz que os anjos que vão separar bodes de um lado, ovelhas de outro, que os anjos é que vão recolher. E porque tem passagens que se referem à igreja com o próprio Cristo vindo receber. Porque Ele está retirando pessoas diferentes deste mundo. Na primeira, Ele está retirando a sua igreja. Quando Ele vem nos ares e retira a sua igreja. Busca a sua igreja. Na segunda, Ele está retirando aqueles que passarão pela tribulação. E são o povo de Israel e aqueles que crerão. Murilo, ainda está confuso. Meu objetivo é que fique claro com o passar dos versos. Tá? Então, o primeiro item que eu coloco aí: Cristo virá para arrebatar os seus. Há um outro texto que eu não coloquei aqui, mas 1 Tessalonicenses, nós podemos ver lá. 1 Tessalonicenses 4. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o que diz aqui? O Senhor mesmo, isso tem que ficar claro, o Senhor mesmo, dada a trombeta, é Ele mesmo quem virá. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Algumas coisas importantes nestes versos. O Senhor mesmo. E aonde é o encontro? Nos ares. O Senhor mesmo, não é anjo que vem buscar a igreja, é o Senhor mesmo, Ele mesmo descerá dos céus. O texto é claro, não é, irmãos? Ele mesmo descerá dos céus e vai arrebatar a sua igreja para estar com eles. Como que vai ser esse arrebatamento? Se nós estivermos vivos, nós vamos esperar um pouquinho, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Eles vão encontrar o Senhor nos ares e depois o nosso corpo será transformado, glorificado, e nós encontraremos juntos com o Senhor nos ares, certo? Então, se nós estivermos mortos, quando o Senhor voltar, nós esperamos que não, nós esperamos que Ele volte hoje, daqui a 5 minutos, o que será melhor para nós. Mas se nós morrermos, o que acontece quando um crente morre? Isso é muito importante, senão as coisas vão ficar confusas. O que acontece quando um crente morre? Imediatamente ele vai para o céu, imediatamente. Imediatamente sua alma e seu espírito estarão com o Senhor. E o corpo, onde fica? Fica na terra, a gente sepulta as pessoas. Mas este corpo será transformado na volta do Senhor. E nós teremos o nosso corpo, não mais este corpo que tem doença, que sente dor, que sente cansaço, que envelhece, não mais esse. Mas nós seremos glorificados para estarmos com o Senhor para sempre. Sem pecado,
nós não sentiremos mais as tentações da nossa carne, isso será completamente tirado das nossas vidas, não teremos mais doença, não teremos mais dor, não teremos mais que temer a morte, nós teremos um corpo exatamente como o Senhor, glorificado, né? E estaremos com Ele. Então essa é a primeira diferença que eu quero que vocês vejam. No arrebatamento, Cristo vem para buscar e arrebatar os seus, e algumas pessoas ficam. Tá claro isso? Ele arrebata a sua igreja e algumas pessoas ficam. Quem fica? Aqueles que não creram no Senhor. Aqueles que não creram no Evangelho, que estiverem vivos, certo? E os que já tiverem morrido? Por exemplo, a gente pregou o Evangelho aqui. As pessoas não creram e morreram. O que acontece? Imediatamente vão para a condenação. E depois? Aguardarão algum tempo para a ressurreição, porque essa ressurreição aqui que nós estamos vendo é primeiro dos crentes, depois haverá uma segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição, Cristo estabelecerá o seu julgamento. As pessoas já foram presas, elas já estão condenadas, mas assim como acontece, um exemplo bem claro, quando uma pessoa é pega em flagrante e ela é presa, o julgamento não acontece na hora, ela vai presa e depois acontece o julgamento, não é isso que acontece aqui? É exatamente isso que acontecerá. A pessoa não creu no Senhor, ela já está condenada, mas depois ela vai ser julgada. E vai ficar claro para ela seus crimes. Ela será julgada pelo juiz de toda a terra. E os crentes passarão por este julgamento? Não. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há julgamentos no sentido condenatório para os crentes. Eles já passaram da morte para a vida. Muitas e muitas passagens mostram isso para nós. Então, agora, na aparição que é diferente, se no arrebatamento Cristo leva os seus, na aparição Ele virá com os seus. Ele vem com a sua igreja quando Ele vai aparecer. Veremos isso nos textos. Zacarias capítulo 14, versículo 5. Vocês estão acompanhando aqui que nós estamos agora no nosso segundo quadradinho aí, né? Do lado da aparição agora, a aparição. Zacarias 14, versículos... Vamos ler o versículo 4 e 5. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Onde estarão os pés do Senhor naquele dia? Nos montes. Ele não estará nos ares. Naquele dia ele estará com o seu pé na terra, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis, como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, reis de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. Está claro aqui, irmãos? São bastante textos, irmãos, e eu preciso passar por eles, não tem como, mas por isso foi feito esse papelzinho para auxiliar aí. 1 Tessalonicenses 3,13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Mais uma vez. Então tem que ficar claro, numa vinda ele pega a gente, na outra vinda ele vem com a gente, com os seus santos. Tá? O próximo capítulo, 4:14, capítulo 4, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Em sua companhia os que dormem. Vocês já perceberam que quando se trata da morte dos crentes, no Novo Testamento aparece que eles dormem? Eles estão com o Senhor, aqueles que morreram. Eles dormem com o Senhor. Não é que eles dormem o sono, não. Eles estão descansando com o Senhor. Seu corpo está na terra, mas eles já descansam com o Senhor. Como ele disse para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o crente morre e hoje mesmo ele está com o Senhor. E a Bíblia chama isso de aqueles que dormiram. Eles dormem no Senhor, eles descansam no Senhor. Se nós temos parentes, pessoas que conhecemos que já morreram e creram no Senhor, elas estão agora, descansando no Senhor. Estão com o Senhor agora. O que é incomparavelmente melhor. Estão em um estado muito melhor do que o nosso. Mas o que acontecerá quando ele virá? Ele virá na companhia dos que dormem. Então ele vem junto com aqueles que dormem. Aí, os seus corpos
são transformados e eles recebem este corpo restaurado. E nós, se ficarmos aqui no momento, somos transformados e encontramos o Senhor. Certo? Primeiro ponto, Cristo vem. Arrebatamento. Vem para tirar os seus. Aparição. Vem com os seus. Os textos mostram isso claro. Agora, muito importante este texto. Em Apocalipse 3:10. Antes da tribulação. Cristo vai resgatar a sua igreja antes da grande tribulação. Algumas pessoas confundem. Não, mas a igreja passa por tribulação. Não a que está por vir. O Senhor Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Nós temos aflições neste mundo. Mas aqui o que está vindo uma provação e uma grande tribulação que nunca se houve na história do mundo. É dito isso no Evangelho de Mateus. Aí você para e pensa, mas nunca houve uma tribulação assim na história do mundo. Então não é algo pior do que aconteceu no dilúvio de Noé. É algo pior do que aquilo que está para vir sobre este mundo. Mas a igreja não passará por isso. Apocalipse 3:10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa provação vai experimentar os que habitam sobre a terra. Mas onde a igreja estará? O Senhor vai livrar a igreja da hora da provação. Deste momento de angústia, o Senhor vai livrar a igreja. Onde a igreja estará quando tudo isso estiver acontecendo? No céu. Observando tudo. Porque ela foi resgatada da tribulação. O Senhor, como um noivo amado, não deixará a sua noiva padecer assim esta grande tribulação, que é um juízo para o mundo, não para a sua igreja. A sua igreja já passou da condenação, ela será arrebatada. Por outro lado, a sua aparição acontecerá depois da tribulação. Mateus 24. E este texto aqui de Mateus 24 é muito confundido por cristãos, achando que isso é para nós, porque fala ali de eleitos, de escolhidos. Então este texto é muito confundido. Mateus 24, versículo 29. O texto já começa dizendo assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que tribulação é essa? A tribulação que ainda virá. Que nem... mas é o coronavírus. Nada disso, irmão. Isso aí não é nada. Isso aí não é nada para o que está por vir aí. Nada. Já aconteceu um monte de praga neste mundo. Já aconteceu um dilúvio neste mundo. E a palavra do Senhor diz que o que vai acontecer é pior. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade à outra dos céus. Então, irmão, mas eu sempre li isso e eu achei que isso aqui era o Senhor tirando a igreja da terra. Não, primeiro que aqui está falando que é depois da tribulação. E quem é que vem buscar a igreja? Por isso que eu fiquei martelando naquele ponto. Quem vem buscar a igreja? Cristo, o próprio Senhor. E aqui, quem está vindo? Recolher os anjos. E quem eles vão recolher? Os que ficaram na tribulação. O remanescente de Israel, que o Senhor restaurará. Uns poucos judeus e as pessoas das nações que não se dobrarão à besta. Estes o Senhor vem buscar. Estes o Senhor vem reunir. Com quem? Com os anjos. Mas isso é depois. A igreja já não está aqui, irmãos. A igreja já está no céu. A igreja já está no céu. Outro ponto que eu coloco aqui das diferenças. Voltamos agora para o arrebatamento. Ele é secreto. 1 Coríntios. Aqui você viu que todo olho verá o Senhor? Todo olho verá o Senhor. Aqui está descrito isso. Mas e o arrebatamento? É não abrir e fechar de olhos. Não é todo olho que vê. É secreto.
1 Coríntios 15, 52. Vamos começar do 51. Eis que vos digo um mistério. Por que Paulo está dizendo que isso é um mistério? Porque isso não havia sido revelado no Velho Testamento. No Velho Testamento, os judeus já sabiam que haveria uma ressurreição. Eles sabiam disso. Vocês lembram que quando Marta aparece e fala: Senhor, eu sei que na ressurreição Lázaro vai voltar. Porque os israelitas, eles já tinham consciência de que haveria uma ressurreição. E haverá uma ressurreição. Só que aqui, o que Paulo está falando é um mistério revelado, é um segredo para a igreja. Haverá uma ressurreição antes daquela do julgamento. Haverá a ressurreição daqueles que creram no Senhor e que serão arrebatados. É um mistério que Deus revelou a Paulo, à igreja. Por isso, fazer essa distinção entre a igreja e Israel é muito importante. Porque nós não confundimos a esperança que nós possuímos. Então, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Todas as pessoas aqui serão transformadas e ressuscitarão incorruptíveis? Não, só os crentes. Só os que entregaram sua vida a Cristo. Certo? Então isso é secreto, num piscar de olhos. Agora, e quanto à aparição do Senhor? Apocalipse 1,7. É publicamente, todo olho o verá. Apocalipse 1,7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esse texto fala não do arrebatamento, mas da aparição. Todo olho vendo o Senhor, publicamente. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Está ficando claro as diferenças das coisas? Um é secreto, só a igreja, o mundo fica. Mas no outro, todo olho vai ver o Senhor. Muito bem. Prosseguimos. Então, aqui esse outro ponto eu acho que eu já falei, e a gente até leu os textos, não precisamos ler. Ele vem nos ares para a igreja, ele pisa seus pés na terra para Israel. Nós estamos vendo aí na folhinha. O Senhor reunirá e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então nós estamos aguardando Jesus que nos livrará da ira vindoura. Isso no arrebatamento, a igreja é arrebatada. Essa é a esperança da igreja. Mas e quando ele aparecer para todo olho ver? Aí ele vem para derramar a sua ira. Isso nós vemos em Apocalipse 19:15. Apocalipse 19:15. Que diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, em um momento ele vem para livrar a igreja da ira, no outro momento ele vem para derramar pessoalmente a sua ira. Sobre quem? Sobre as nações. Mas a igreja não está mais aqui, a igreja já foi retirada. Ficaram aqueles que não creram, passando por um período de grande tribulação. Mateus 25, ele vem como noivo. E essa passagem eu acho que eu quero lê-la completa. A parábola das 10 virgens. Vamos lê-la inteira. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas,
levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Do que aqui está falando? Aqui está falando de quando o noivo virá. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Aparece para todo mundo? Não, aparece para a sua igreja. É o noivo. Mas aqui conta uma parábola de 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. No meio da igreja professa de hoje, todo mundo aí está dizendo que é cristão, né? Mas todo mundo sabe, que conhece as escrituras, sabe que no meio da igreja verdadeira existe joio, mas também existe trigo. O trigo é aquilo que é de Deus, o joio é aquilo que não é. O inimigo implantou o joio. Todo mundo que vai para a igreja é crente de verdade? Só porque diz que é? Só porque diz que vai? No último dia isso ficará provado. Porque quando o noivo veio ao encontro, e aqui é o arrebatamento, saía ao seu encontro, 5 não estavam preparados, elas não tinham azeite. Azeite é figura do quê? Do Espírito Santo de Deus. Nós vimos nas reuniões passadas que se alguém não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele. Romanos diz isso. A igreja foi selada com o Espírito Santo. Este selo é o penhor de que nós seremos resgatados. Mas quando vem o noivo, as 5 noivas loucas dizem: dá um pouco de azeite pra gente. Eu falo: não, isso aqui é nosso. Porque é intransferível. O que o Espírito Santo fez na vida de cada um é intransferível. Então ficará provado que no arrebatamento só vai realmente a igreja do Senhor. Ele vem como um noivo para buscar a sua igreja. E aqui está dizendo sobre os professos, mas que são falsos. Cheio de gente dizendo que é cristão e não é. Sua vida não carrega os frutos. Sua vida não carrega as marcas. Alguns utilizam esta passagem para dizer que metade da igreja é arrebatada e a outra metade não é arrebatada, porque eles não são crentes espirituais. Todo aquele que não tem o Espírito de Cristo, tal não é de Cristo. Em Efésios diz que nós fomos selados com o Espírito e este selo nos garante que nós seremos resgatados, irmãos. Por que essas noivas não foram resgatadas? Porque elas não pertenciam ao Senhor. Não era verdadeiro. Alguns querem negar estes fatos, mas basta dar uma olhada para a cristandade, para ver quem está dizendo que é crente aí. Diz que é crente, mas vive como mundano. Diz que é crente, mas vive fazendo as coisas que o mundo faz. Isso prova que não nasceu de novo. Isso prova que uma obra verdadeira e genuína do Espírito Santo não aconteceu. Há alguns que creem que o Espírito Santo entra dentro de uma pessoa e ela fica do mesmo jeito. Ela vive do jeito que quer. Isso é mentira, irmãos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Se uma pessoa não dá frutos, se uma pessoa não viveu aqui em santidade, não é imperfeição. Imperfeição ninguém aqui vai viver. Nós somos pecadores, irmãos. Mas viver em santidade, buscando ao Senhor, se arrepender, isso é um cristão verdadeiro. Ele falha, ele comete pecados, Se qualquer um de nós conviver um pouco mais uns com os outros, nós vamos saber cada vez mais as falhas uns dos outros. Nós somos pecadores, irmãos. Isso está claro para nós. Mas aqueles que nasceram de novo, eles não vivem na prática do pecado. Eles não vivem eles vivem querendo agradar ao Senhor, por mais que eles falhem. Quando eles falhem, o que eles fazem? Eles se arrependem, eles não abandonam a comunhão dos santos. Porque eles querem congregar. Essa é a esperança. Eles são parte da igreja de Deus. Seu coração ama a palavra. Mas aqui eles estavam juntos. Tem muita gente junta, né? Tem muita gente junta com a cristandade.
Muita gente que frequenta todas as reuniões, mas que quando Deus sondar o coração, não tem azeite. Não tem azeite, não tem o Espírito Santo, não nasceu de novo. Pode ter mudado algumas práticas, irmãos. Deixou de ir no bar para ir na igreja, mas não mudou o coração. A obra do Espírito Santo não foi feita. O que acontecerá no último dia? No último dia não, no arrebatamento aqui no caso, que é o noivo vindo. Né? Não vai ser arrebatado, irmão. Vai ser deixado para trás. Mas ele arrebatará a sua noiva. Eis o noivo, sair ao seu encontro. Nós estamos esperando ouvir isso. Irmãos. Eis o noivo, sair ao seu... Porque aí, irmãos, tudo vai ter acabado. Nós estaremos para sempre com ele. Mas a grande questão e o alerta aqui é se nós somos cristãos verdadeiros mesmo. Se a obra feita em nós é genuína. Se nós realmente nascemos de novo. Ah, não, é um outro tipo de crente que não vai... Não, irmãos, não. Ou é crente ou não é. Ou é salvo ou não é. Ou tem o Espírito Santo de Deus ou não tem. Ou manifesta os frutos de uma verdadeira conversão ou não. Ah, mas em teu nome fiz isso. Eu não te conheço. Nunca vos conheci. Em Timóteo é dito, mas o firme fundamento de Deus permanece este. Vamos lá, em 1 Timóteo, que eu esqueci o verso. 1 Timóteo 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhes pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Qual é o firme fundamento? Qual é o selo do Senhor? O Senhor conhece os que são seus. E o que eles fazem? Eles apartam-se da injustiça, da iniquidade. Mas aqui na parábola diz que em verdade vos digo que não vos conheço, e as pessoas querem dizer que são crentes. O Senhor dizer para alguém, não vos conheço. O que quer dizer isso, irmão? O firme fundamento permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E aqueles que são seus apartam-se da iniquidade. Não vivem na prática do pecado. Escorregam, pecam, são fracos, mas eles não vivem isso. Isso não é a vida deles. E quando o Senhor diz, nunca vos conheci, isso não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira são aquelas 5 prudentes. Todo cristão é um cristão prudente. A graça de Deus o ajuda a ser assim. A graça de Deus o ajuda a se apartar da iniquidade. Vamos. Onde nós estamos aqui? Ele virá como um noivo. Muito bem. Então, há passagens em que diz que ele virá como filho do homem. Quando diz que ele virá como um filho do homem, é diferente da esperança da igreja. Filho do homem é uma expressão utilizada nas Escrituras que tem muita relação com o juízo que ele fará. Para a sua igreja, como ele é chamado? De noivo, de Senhor. Aqui, por exemplo, o profeta Ezequiel se chamava de filho do homem também, não é? Porque essa é uma coisa própria de Israel. E quando Cristo veio, ele também se chamava de filho do homem. Para Israel, mas para a sua igreja ele é o noivo amado, o noivo esperado. Aí nós vamos em Mateus 24, que como nós vimos, trata deste período após a tribulação. Que aí, Mateus 24, não vamos ler tudo, mas fala do princípio das dores, no versículo 15, da grande tribulação, certo? E da vinda do Filho do Homem, que nós já lemos. Só alguns versículos para ficar claro o que eu estou querendo dizer aqui. Então o versículo 30 nós já lemos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, quem vem? O Filho do Homem. Versículo 37.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé foram para quê, irmãos? O que aconteceu nos dias de... O que Deus estava fazendo nos dias de Noé com a humanidade? Ele estava julgando e derramando a sua ira sobre a humanidade. Não estava? E ele salvou quem? Noé e sua família. Certo? Assim será. Quando diz Filho do Homem é para vir para julgar. Versículo 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Versículo 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mas por que ele está falando isso aqui? Se não é para a igreja, primeiro porque ele está falando primeiramente com seus discípulos, ele está falando com o povo judeu, ele está falando com seus apóstolos, ele está falando com pessoas que eram judias. Há versos em que ele diz, olha, toma para que isso não ocorra no dia de sábado. Lembra dessas passagens? Olha, que ninguém esteja grávida, para que não ocorra isso no dia de sábado. O que a gente tem a ver com o sábado, irmãos? A igreja não guarda o sábado. A igreja não tem nada a ver. Quando nós lemos Gálatas, Paulo diz, vocês guardam dias, guardam sábado, isso acabou. Isso é da lei, isso não tem... Mas Israel sim, Israel tem relação com isso. Por isso ele está falando aqui para Israel. Por isso o resgate do eleito dos anjos ali é para Israel, para aqueles remanescentes ali. Então quando ele vem como Filho do Homem, ele vem para julgar, para derramar ira. Como aconteceu nos dias de Noé. A igreja está fora disso. A igreja estará nos céus observando tudo isso. Graças ao Senhor. Nós passamos aflições neste mundo, as que temos que passar aqui, mas nós estamos aguardando que seremos livrados desta grande tribulação. Eu vou livrá-los da hora da provação que está para vir sobre este mundo, é a promessa do Senhor. Bom, último texto aqui, e a gente vai encerrando, que são muitas informações, e eu vou precisar de mais uma reunião para continuar depois. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, a estrela da manhã é aquela que aparece antes da claridade total, antes do amanhecer, a primeira estrelinha da manhã. Certo? Assim será no arrebatamento, irmãos. Ele é a estrela da manhã. Não é a claridade total. Não é todo mundo que vê. Nós, a igreja, veremos. Mas, quando ele vier na sua aparição, ele vem como o sol da justiça, em plena claridade. Malaquias 4:2. Malaquias 4:2. Este quadrinho aí, irmãos, é para que a gente veja as diferenças. Malaquias 4:2. E aqui, é claro, está falando para o povo de Israel, não é, irmãos? Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Então, para Israel, quando ele aparecer, é como o sol da justiça. É claridade, todo olho vai ver. E para a sua igreja, como a estrela da manhã, aquela primeira estrela que aparece, quando ainda o dia está clareando. A igreja vai ser arrebatada. Naquele primeiro momento, a igreja vai ser arrebatada. Depois disso, grande tribulação sobre este mundo. E quando a gente for arrebatado, quais são as sequências dos fatos? Eu pus aí no nosso quadrinho, né? Quais são as sequências, abaixo do quadrinho, né? Quais são as sequências dos fatos? Como as coisas acontecerão? Então, olha lá. Se os irmãos puderem pegar a folha aí. A sequência dos fatos. Quando o Senhor vier, seremos levados à casa do Pai. João 14, 2 e 3. Então haverá o tribunal de Cristo, que é diferente do trono branco. Eita, irmão, você não leu isso. 2 Coríntios 5:10. Se os irmãos quiserem ler, a gente pode ir lá. 2 Coríntios 5:10.
que eu sei que são muitas informações e que talvez a gente não vá gravar tudo, mas depois os irmãos estudem a folhinha aí por si só, vejam os textos. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então o tribunal de Cristo é para a igreja. Quando a igreja for arrebatada, ela vai para a casa do Pai. Ela estará nos céus. O que vai acontecer lá no céu? Uma das primeiras coisas, vai acontecer o tribunal de Cristo. Que serve para quê? Para distribuir recompensas aos seus. Vai distribuir essas recompensas. O Senhor vai mostrar aquilo que a gente tiver feito por meio do nosso corpo. Não só na nossa conversão, não só depois, antes também. É por meio do corpo. Tudo que a gente tiver feito, o Senhor vai mostrar para a gente. E ali a gente vai ver quanta graça Ele manifestou em nossas vidas. O Senhor disse que haverá recompensa até para quem dar um copo de água fria. Olhe para nós, irmãos. Nós estávamos indo para o inferno. E este era a condenação, e era correto que isso acontecesse. Ele nos salvou. Ele vai nos arrebatar e nos livrar da ira que está para vir. E quando chegar lá, vai fazer um tribunal. Mas aqui, irmãos, não é um tribunal para julgamento, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia é clara, não há. Um irmão explicando isso disse que é como um júri julgando as artes. Então ele vai olhar o quadro e vai dar nota ao quadro. Mas é um júri julgando as obras do quadro para dar nota. Todo mundo já passou, todo mundo já está bem ali. E cada um vai receber as suas recompensas por meio do que fez. Isso é muita graça, isso é muita misericórdia do Senhor. Que Ele recompense qualquer um de nós. Mas isso é o que acontecerá. Um tribunal de Cristo. Um tribunal familiar, irmãos. É um tribunal da igreja, ali só a igreja. Não para julgar, você fez isso. Porque Ele não fará isso conosco. Irmãos. Ele não jogará na nossa cara os nossos pecados, porque Ele morreu por nós. Ele pagou os nossos pecados. Se Ele perdoa, está perdoado, irmão. Já está esquecido. Já foi pago. Ele não vai cobrar isso, Ele não vai jogar isso na nossa cara. Acabou, está pago. O que Ele vai fazer? Eu vim aqui dar recompensas para vocês. Não esqueci daquelas orações que você fez. Eis aqui a recompensa. Não esqueci daquela ajuda que você deu. Nenhum trabalho do Senhor é vão. Eis aqui a sua recompensa. Mas é claro, irmãos, que Ele também julgará ali aquilo que foi feito com boa motivação e aquilo que não foi feito. Aquilo que não foi feito com boa motivação, para o Senhor não receberá recompensa por isso. Mas nós receberemos recompensa por tudo aquilo que foi feito para o Senhor. Então, arrebatados, vamos ter o tribunal de Cristo. E depois? Depois haverá um tempo de adoração ao redor do trono no céu. Apocalipse 4:5. Narra esta adoração no céu. Então, depois disso haverá as bodas do Cordeiro e a ceia. Então nós somos arrebatados, nós estamos com o Senhor, Ele dá as nossas recompensas, nós vamos participar, irmãos, das suas bodas. O casamento da noiva com o noivo. Tudo isso no céu e na terra. Na terra o bicho está comendo, irmãos. Na terra está pegando, é grande tribulação, a igreja está lá, irmãos. A igreja está passando por isso. Está ali, ó, com o seu Senhor, desfrutando destas coisas. Depois que tudo isso acabar, irmãos, o mundo estiver embaixo desta grande tribulação, depois que tudo isso acabar, a igreja ter as bodas do Cordeiro, a igreja passar por tudo aquilo, então ela voltará com o Senhor, para estabelecer o reino de Cristo durante 1000 anos nesta terra. E o que acontecerão com aqueles que não crerem? É neste momento, serão julgados. Serão julgados. A igreja vem com o Senhor. Lembra que a gente viu a diferença do arrebatamento? Arrebata a igreja. E na aparição, o Senhor vem com a igreja. Mas e neste meio tempo? Neste meio tempo acontece o tribunal de Cristo. Acontece a adoração. Acontece a ceia que o Senhor prometeu que fará conosco. Acontece o casamento da igreja com o seu noivo. Certo? Por último aí nós vemos a expressão do ladrão da noite.
No arrebatamento, o Senhor chamará a sua noiva e, portanto, vem como um noivo. A maior parte das passagens que citam a vinda do Senhor como ladrão falam dele executando juízo sobre o mundo. E aí nós temos os textos que falam sobre este juízo sobre o mundo. Os irmãos podem ler depois. Acho que os irmãos já estão um pouco cansados de tantas informações. Nós podemos parar por aqui hoje. Mas eu quero que